Os Estados Unidos planejam gastar 138 bilhões na modernização de armas nucleares, diz relatório. Os planos dos Estados Unidos de modernizar sua arsenal nuclear, inclusive os estoques destas armas na Europa e submarinos nucleares, gastando com isso 138 bilhões, significa de fato o início de uma corrida armamentista, diz um relatório do Funds Congress disponibilizado da Sputnik. Em setembro de 2023, o estoque de ogivas nucleares dos Estados Unidos era de 3.748 unidades. Segundo o relato, o ritmo de atualização das armas nucleares norte-americanas está aumentando. O Pentágono recebeu mais de 200 ogivas nucleares atualizadas em 2023, a maior entrega em um ano desde o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos planejam gastar cerca de 138 bilhões na modernização de ogivas nucleares por meio do Departamento de Energia entre os anos fiscais de 2024 e 2049, diz o relatório. Os autores também observam que são necessários cerca de 500 bilhões adicionais para o gerenciamento de estoques, o que inclui desmantelamento e eliminação de componentes de ogivas desativadas, pesquisa, desenvolvimento, testes, avaliação, operações com infraestrutura, outras atividades nesta área. Como parte da modernização, os Estados Unidos estão aumentando a produção de núcleos de plutônio, que são a parte central de uma carga nuclear, servindo como estopim para sua detonação. Além disso, a maioria das bases estadunidenses de armazenamento de armas nucleares na Europa está sendo modernizada. Atualmente, 5 países da OTAN dispõem de 6 bases onde as bombas nucleares dos Estados Unidos estão armazenadas em instalações subterrâneas. O programa também prevê uma renovação dos mísseis, bombardeiros submarinos dotados de armas nucleares. Nos próximos anos, as Forças Armadas dos Estados Unidos vão receber o mais recente bombardeiro B-21 Raider de quinta geração, o novo míssil balístico intercontinental LGM-35 Sentinel e o submarino nuclear da classe Columbia. Em geral, mais de 67 mil funcionários estão envolvidos na implantação do programa de modernização de armas nucleares em larga escala. Seu número aumentou em mais de 70% nos últimos 10 anos. A implementação pelos Estados Unidos de programas em larga escala para modernizar as ogivas nucleares, substituir os vetores de lançamento de armas nucleares e aumentar a capacidade de produção de empresas de pesquisa e desenvolvimento dessas armas significa efetivamente uma corrida armamentista com a Rússia e a China, conclui os autores do relatório. Ao mesmo tempo, ele destaca a idade média de armas nucleares no estoque dos Estados Unidos em 2020 era de 27,5 anos, a maior já registrada nas forças nucleares dos Estados Unidos. A Arábia Saudita revoluciona com um projeto de caças de sexta geração, investimento bilionário, tecnologia em parceria com a Inglaterra, Itália e Japão, promete fortalecer alianças globais. A Arábia Saudita pode se juntar a um ambicioso projeto internacional Global Combat Air Program, GCAP, iniciativa que reúne Inglaterra, Itália e Japão para desenvolver um caça de sexta geração, previsto para entrar em operação em meados da década de 2030. O programa busca criar uma aeronave furtiva avançada que substituirá modelos icônicos como o Eurofighter Typhoon e o Boeing F-15. A possível participação saudita reflete o crescente interesse do país em se posicionar como potência militar e tecnológica. O GCAP, orçado em bilhão de euros, é um marco na cooperação internacional para a inovação no setor de defesa. A entrada da Arábia Saudita, além de ampliar a escala do projeto, reforça a estratégia do reino de diversificar sua economia e fortalecer sua indústria militar. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, a Arábia Saudita está sendo considerada como um potencial novo membro do programa. O acordo que temos com a Inglaterra e o Japão, acho que será agora ampliado para incluir a Arábia Saudita, afirmou Tajani à agência Reuters. A expansão do número de participantes não é inesperada, já que os 3 países discutiram a possibilidade de incluir novos parceiros no início de novembro. Orçado em bilhões de euros, o GCAP tem como objetivo substituir aeronaves como o Boeing F-15 e o Eurofighter Typhoon. A entrada da operação está prevista para meados da década de 2030, consolidando o programa como uma das principais iniciativas da aviação militar da atualidade.
A Arábia Saudita tem demonstrado interesse em fortalecer sua frota de caça. Recentemente tentou adquirir o Eurofighter Typhoon, mas enfrentou resistência inicial da Alemanha, um dos países participantes do consórcio Eurofighter desde os anos 1980. Além disso, o Reino Árabe está promovendo um ambicioso plano de industrialização para reduzir sua dependência do petróleo. Os investimentos em defesa são uma das prioridades dessa estratégia aliança com os objetivos do GCAP. O programa GCAP foi lançado em 2022 após a Inglaterra iniciar estudos para o desenvolvimento de um caça furtivo avançado denominado Tempest. Itália e Japão aderiram rapidamente ao projeto, que será liderado por empresas como a BAE Systems, Leonardo e Mitsubishi. A Suécia também participou das discussões, mas decidiu não avançar no programa. Enquanto isso, França, Alemanha e Espanha lideram outro projeto similar ao Futuro Combat Air Systems, FCAS, que deve incluir a Bélgica em 2025. Com possível adesão da Arábia Saudita, o GCAP poderá ganhar ainda mais força, ampliando sua relevância no setor de defesa global. Polônia prepara fundo de 740 milhões para impulsionar a produção de munição. Os legisladores poloneses votaram para alocar cerca de 3 bilhões de zlotys, 740 milhões de dólares para investimentos no aumento da capacidade de produção de munição do país. Como foco particular no tão necessário projeto de artilharia de 155mm, a decisão de aprovar o projeto de lei foi tomada pela Sejm, Câmara Baixa do Parlamento polonês, em 27 de novembro, por uma maioria de 424 votos, sem que nenhum legislador tenha votado contra tal medida. Depois disso, a legislação precisa ser aprovada pelo Senado, a Câmara Alta e assinada pelo presidente para entrar em vigor. Os fundos alocados serão usados para capitalizar empresas responsáveis pela produção de munição, em particular munição de artilharia de calibre de 155mm. Disse o vice-ministro polonês de ativos estatais, Marcin Kolasek, em uma publicação nas redes sociais. Os fundos serão disponibilizados para investimentos por empresas que buscam apoio do Estado para seus projetos de aumento das capacidades de fabricação de munição. O programa será financiado pelo Ministério da Defesa Nacional e títulos do governo. O mais recente desenvolvimento acontece enquanto Varsóvia explora vários meios de aumentar drasticamente a capacidade da indústria para fabricar projetos de artilharia. Como o setor predominantemente estatal depende de componentes importados para fabricar munição de 155mm, as autoridades estão buscando maneiras de garantir a tecnologia de fabricação necessária de parceiros estrangeiros. O vice-primeiro-ministro polonês e ministro da Defesa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, declarou recentemente que a Polônia pretende cooperar com a Eslováquia para garantir a tecnologia necessária que permitirá ao país aumentar a produção. Władysław declarou disposição para reforçar a parceria de Varsóvia com Bratislava durante a reunião do ministro, em 22 de novembro, com seu colega eslovaco, Robert Kalinak. Estou muito impressionado com as capacidades de produção da Eslováquia no campo de munição, em particular de 155mm, mas também outros tipos, disse Władysław ao seu colega. Queremos desenvolver nossa indústria de defesa junto com você. O exército polonês precisa de cada vez mais munição de 155mm para sua crescente frota de obuses autopropulsados K9, Thunder e Krab, fabricados pela Hanwha Aerospace da Coreia do Sul e pelo Grupo de Defesa Estatal polonês PGZ, respectivamente. Mais submarinos armados com propulsão nuclear, melhoria de defesa cibernética, ampliação das atividades aeroespaciais voltadas à defesa. Aprovado o Plano Estratégico das Forças Armadas Brasileiras até 2035. O Conselho Superior de Governança do Ministério da Defesa aprovou o Planejamento Estratégico Setorial de Defesa 2024-2035. A aprovação aconteceu no dia 27 de novembro, mas foi oficializada nesta sexta-feira, 29 de novembro, por meio de publicação do Diário Oficial da União. Conforme decreto de 2018, esse conselho é formado pelo ministro da Defesa, pelos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e pelo secretário-geral do Ministério da Defesa. O órgão existe para definir diretrizes para a política de governança pública do Ministério da Defesa das Forças Armadas, com próprio
Planejamento estratégico. Extenso planejamento tem o objetivo de preparar as Forças Armadas brasileiras pelos próximos 10 anos, mantendo-as em permanente estado de prontidão para serem empregadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem, no cumprimento das atribuições auxiliares, como política externa, a fim de contribuir com o esforço nacional de defesa. No capítulo de processos, especificamente, o documento deixa clara a intenção do Brasil de desenvolver os setores de estratégia de defesa, em especial no que diz respeito aos submarinos convencionalmente armados com propulsão nuclear, defesa cibernética e desenvolvimento do setor aeroespacial. Desenvolver a capacidade de projetar, construir, operar e manter submarinos convencionalmente armados com propulsão nuclear. Desenvolver a infraestrutura voltada para a construção, operação e manutenção de submarinos convencionalmente armados com propulsão nuclear. Desenvolver as tecnologias e construir as estruturas necessárias no domínio do ciclo do combustível nuclear para submarinos convencionalmente armados com propulsão nuclear. Desenvolver a capacidade de projetar, construir e operar reatores nucleares, bem como o seu descomissionamento. Capacitar recursos humanos necessários à condução das atividades no setor nuclear, no âmbito do setor de defesa. Desenvolver as capacidades de segurança nuclear naval e a segurança física nuclear. Em âmbito nacional, nas áreas de responsabilidade do Ministério da Defesa por intermédio da Marinha do Brasil. Primeiro submarino nuclear convencionalmente armado do Brasil, o Álvaro Alberto, tem início de construção previsto para 2025. O equipamento entregue para o ProSub e representará incremento sem precedentes do poder naval brasileiro, que já gerou até mesmo especulações na comunidade americana sobre as reais intenções do Brasil. Aprimorar a estrutura do sistema militar de defesa cibernética, aprimorar a estrutura das capacidades cibernéticas do interesse de defesa nacional. Desenvolver projetos para a obtenção de independência tecnológica em áreas de interesse do setor cibernético de defesa. Implementar a sistemática de avaliação de produtos a serem empregados na defesa cibernética, capacitar os recursos humanos necessários à condução das atividades do setor cibernético do interesse do setor de defesa. Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa cibernética, contribuir para a proteção do domínio cibernético no Estado brasileiro de interesse para a defesa nacional. Aprimorar a atuação da autoridade certificadora de defesa. De 14 a 18 de outubro deste ano, militares das três forças participaram do maior exercício cibernético da América do Sul, chamado Guardião Cibernético. As atividades do treinamento que aconteceu em Brasília simulam cenários de ataque praticados em ambiente virtual contra áreas prioritárias de um país como defesa, setor nuclear, energia, água, finanças, transporte, comunicações e biossegurança. Desenvolver a capacidade de uso do espaço exterior no âmbito do setor de defesa, contribuir para o domínio de tecnologia necessária ao desenvolvimento, à construção e ao emprego de engenhos espaciais. Capacitar recursos humanos necessários à condução das atividades no setor espacial no âmbito do setor de defesa. Desenvolver conhecimento científico e tecnológico nas áreas das atividades espaciais no âmbito do setor de defesa. Contribuir para a normalização do uso do espaço exterior pelo Estado brasileiro. Implementar e desenvolver a infraestrutura para a condução das atividades especiais. Ampliar a capacidade de lançamento dos sistemas espaciais. Implantar e operar constelações satelitais com aplicação dual de interesse do setor de defesa, com o objetivo de ampliar sua capacidade de aumentar a autonomia do país em lançamentos espaciais. A FAB envia hoje um foguete suborbital ao espaço a partir do centro de lançamento de Barreiro do Inferno, em Panamirim, Rio Grande do Norte. O CLBI existe desde 1965, já foi responsável por mais de 3 mil lançamentos com foco na atividade de rastreamento. Normalmente, demandas relacionadas a veículos orbitais e suborbitais são atendidos no centro de lançamento de Alcântara, na cidade de mesmo nome do Maranhão. Entretanto, a unidade já possui 85% de sua capacidade empenhada, comprometido para 2025. Este é o primeiro artigo de uma série relacionada ao Planejamento Estratégico Setorial de Defesa 2024-2035. Os demais você confere a seguir. 2. Previsibilidade orçamentária e ampliação de parcerias. Muitos comandantes das Forças Armadas contra-atacam escassez de recursos e reconhecem a importância de maior articulação política com o Lula e o Congresso. 3. Forças Armadas traçam estratégias para conscientizar a sociedade sobre a importância da defesa e fortalecer sua imagem institucional manchada por política, divulgar a cultura e os valores. Mercenário brasileiro de 19 anos morre em combate pelo regime de Kiev na Ucrânia.
Tiago Nunes era de Rurópolis, no interior do Pará, e foi atuar como mercenário no exército da Ucrânia há apenas 15 dias. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade. O mercenário brasileiro de 19 anos morreu na última quinta-feira, 28 de 2024, durante o combate pelo exército ucraniano. Conforme o G1, Nunes não informou aos familiares a real localidade em que estava. Ele teria dito à sua mãe que viajou para a França. Ele deixou o Brasil no dia 28 de outubro. A prefeitura de Rurópolis divulgou uma nota de pesar nas redes sociais nesta sexta-feira, 29 de 2024, e alegou que o jovem lutava pelo lado do regime ucraniano em meio à operação militar especial russa. Neste momento de profunda tristeza e dor, manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências. Não foram divulgadas informações quanto à vinda ou não do corpo de Tiago para o Brasil. Em abril, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil chegou a confirmar que recebeu relatos de pelo menos 4 mortes de mercenários brasileiros no conflito ucraniano. Porém, o governo não sabe ao certo quantas pessoas foram ao país atuar pelo regime de Kiev. A transferência de restos mortais de falecidos no exterior é uma decisão familiar e depende de cada caso, mas o governo não pode custear com recursos públicos, segundo estabelece uma lei de 2017. Entre os casos conhecidos de mercenários brasileiros lutando em prol do regime de Vladimir Zelensky estão Antônio Rachitani, André Luiz Hack, Bai, Douglas Rodrigo Brigo e Thalita do Vale, todos morreram em menos de 3 meses de conflito. Porcentagem cresce exponencialmente. Deserção corrói exército ucraniano, admite mídia. A taxa de deserção da Ucrânia está crescendo mensalmente, prejudicando ainda mais a situação precária de suas forças armadas, que mesmo com a mobilização à força não conseguem recrutar pessoas neste momento trágico para Kiev, diz o artigo do Associated Press. Os últimos tempos são considerados por muitos especialistas um dos piores para a Ucrânia de todo o período do conflito, que já que há meses as forças armadas ucranianas têm recuado constantemente, perdendo às vezes vários povoados em um dia. Nesse contexto, a moral dos militares ucranianos, não só soldados frequentemente mobilizados à força, mas também oficiais, está em nível muito baixo, só diminui. Unidades inteiras abandonaram seus postos, deixando as linhas defensivas vulneráveis e acelerando as perdas territoriais. Cita o jornal Comandantes Militares e Soldados Entrevistados. Chegar ao ponto de alguns se recusarem a lutar mesmo no campo de batalha e confrontar seus comandantes, segundo o artigo. Foi isso que aconteceu durante a libertação da cidade importante em Donbás, Ugledar, pelas tropas russas em outubro de 2024. De acordo com o oficial anônimo das 72 brigadas das Forças Armadas da Ucrânia, entrevistado pela Associated Press, para algumas companhias tiveram só 10 pessoas de 120 necessários, enquanto 20% deste número desapareceram por causa da deserção. A porcentagem está crescendo exponencialmente a cada mês, acrescentou. Ele nomeou a deserção como uma das principais razões da perda de Ugledar, admitindo que o país já extraiu o máximo do povo ucraniano. Um dos exemplos de como desertar do exército, o artigo cita tirar uma licença médica e nunca mais voltar. Alguns dos soldados recebem a licença por infringirem a si próprios. Esse problema é crítico. Este é o terceiro ano de guerra. E esse problema só vai aumentar, diz Alexander Kovalenko, um analista militar de Kiev. Embora o número oficial dos casos criminais abertos contra desertores ucranianos seja mais de 100 mil, uma fonte do jornal familiarizada com assuntos militares diz que o real pode atingir até 200 mil pessoas. Em meio a essa situação, o Ocidente está exigindo das autoridades ucranianas que diminuam o limite inferior da mobilização até 18 anos para recrutar o maior número possível de homens adultos do país. O jornalista polonês indica 5 razões para o colapso próximo da frente ucraniana. A frente ucraniana está a desfazer-se aos poucos e há 5 razões principais para isso, aponta o jornalista do portal polonês Anet Marcin Wirwal, que regressou de uma viagem ao Donbás. A primeira razão que ele citou foi a escassez de efetivos das Forças Armadas da Ucrânia e problemas com a mobilização, observando que a criação do censo de recrutamento não teve o efeito esperado. Juntamente com a corrupção e caos do tempo de guerra, o exército ucraniano simplesmente perde muitos recrutas potenciais.
A segunda razão é a falta de equipamentos e munições. Segundo as avaliações do autor do artigo, a terrível crise com armas das forças ucranianas começou no outono europeu de 2023, quando, após uma contraofensiva ucraniana fracassada, a alocação de ajuda dos Estados Unidos para Kiev foi paralisada. Desde então, o exército de Kiev tem sofrido com a falta de equipamentos e munições. Nos últimos meses, o exército russo conseguiu esticar a linha de frente, colocando pressão sobre o leste e sul do país, que com uma escassez de pessoal se tornou um grande problema para as tropas ucranianas. A expansão da linha de contato, segundo o autor, é a terceira razão para o rápido colapso da frente ucraniana. Ele também observa que o ataque à região de Kursk não atingiu seu objetivo principal, puxar as forças russas em outras direções. Os militares russos, nos últimos meses, em vez de assaltos de frente, começaram a usar táticas de cercar povoados e cortá-las das rotas de abastecimento, utilizando extensivamente drones kamikazes. Isso permitiu que as tropas russas reduzissem as perdas e agissem com mais eficácia, o que, segundo Uau, é a quarta razão para a fraqueza da frente ucraniana. O autor do artigo atribui a captura dos locais fortificados ucranianos por tropas russas à quinta razão, extremamente importante. A própria Ucrânia tem sofrido de uma escassez de unidades de engenharia, o que afeta diretamente sua capacidade de manter o território. A arma ofensiva China insta a retirada de sistemas de mísseis dos Estados Unidos às Filipinas. O Qian, porta-voz do Ministério da Defesa da China, apelou na quinta-feira, 28 de novembro, contra a retirada imediata das Filipinas do sistema de mísseis de alcance intermediário TIPH dos Estados Unidos. O porta-voz fez observações e resposta a uma pergunta da mídia sobre a notícia recente que as Filipinas estão considerando comprar o sistema de mísseis dos Estados Unidos, chamado Typhoon de uma arma ofensiva. Disse que a aceitação das Filipinas da implantação das armas dos Estados Unidos intensificou o confronto geopolítico, aumentou as tensões na região. A história e a realidade têm repetidamente provado que onde há armas implantadas nos Estados Unidos haverá maior risco de conflitos, notou o porta-voz, escreve China Daily. Nós instamos as partes relevantes a retirarem o sistema de mísseis de alcance intermediário TIPH, disse ele, enfatizando que se os Estados Unidos e as Filipinas insistirem em continuar pelo caminho errado, o lado chinês tomará medidas resolutas. Poderoso míssil supersônico da Força Aérea Brasileira, MAA-1, a arma secreta do Brasil que atinge 4,3 mil km por hora e intercepta tudo. A revolução na Força Aérea Brasileira. Imagine o míssil que representa o ápice da inovação tecnológica da defesa aérea brasileira. Um projeto que atravessou décadas, superou crises econômicas e desafios limites da engenharia nacional. O MAA-1 Piranha, primeiro míssil AA desenvolvido no Brasil, é um símbolo da tecnologia e avanço. Em uma jornada épica que começou nos anos 70 e culminou com a sua homologação em 1998, este míssil destaca pela sua precisão e eficácia e eficiência, posicionando a Força Aérea Brasileira em um patamar de excelência global. Descubra como o Piranha revolucionou a defesa aérea do Brasil e se tornou um ícone de inovação e tecnologia. O míssil MAA-1B Piranha, com velocidade superior a 4 mil km por hora, pode revolucionar a defesa antiaérea do Brasil. Comparando com o RBS-70 usado atualmente, notamos diferenças significativas. O RBS-70 tem um alcance de 5 km, altura máxima de 3 km, comprimento de 1,32 metros, peso de 15 kg e ogiva de 1 kg de fragmentação. Com velocidade de 1.980 km por hora. Já o MAA-1B Piranha representa um alcance de 10 km, uma altura máxima de 8 km, comprimento de 2,9 metros, peso de 88 kg, ogiva de 14 kg de alta explosiva, velocidade média de 3,5. Chegando a impressionantes
4.321 km por hora. Esta capacidade extraordinária, no entanto, vem com desafios. A ogiva de 14 kg, embora potente, pode ser considerado ultrapassado comparado à de 1 kg de fragmentação do RBS 70. Substituir a ogiva do Piranha por um de 2 kg de fragmentação poderia torná-la ainda mais eficiente para interceptar qualquer aeronave moderna. Com a sua velocidade e a possibilidade de melhorias no combustível no booster, o Piranha tem potencial para alcançar até 30 km. O Piranha é um míssil inteligente de quarta geração da Força Aérea Brasileira equipado com sistemas optrônicos que permitem a detecção precisa do alvo e a explosão por aproximação, tornando-o imune a contramedidas como flares. Sua velocidade 4.321 km por hora e capacidade de manobra fazem dele um candidato ideal para a defesa antiaérea do Brasil com um lançador adequado. O MAA-1B Piranha pode se tornar uma peça fundamental na proteção do espaço aéreo nacional. O MAA-1A, conhecido como Piranha, é o primeiro míssil AA desenvolvido pela Força Aérea Brasileira. Este míssil é guiado por infravermelho, sendo capaz de atingir alvos dentro do alcance visual. Atualmente, ele equipa as aeronaves da Força Aérea Brasileira, incluindo o A-29, o A-1 e os F-5. O projeto teve início nos anos 70, quando a Força Aérea Brasileira decidiu substituir o míssil AIM-9B Sidewinder para evitar embargos dos Estados Unidos. O objetivo era criar um míssil superior ao AIM-9B, então usado pela FAB, especialmente no F-5. Em 1981, o programa foi tornado público e a produção de componentes foi iniciada. No entanto, a crise na indústria militar brasileira causou atrasos significativos. Por causa desses atrasos, o projeto tornou-se obsoleto antes mesmo de ser concluído. Em 1994, a Megtron assumiu o programa e realizou novos ensaios. Em 1995, a necessidade de reprojetar componentes frágeis em condições reais, como detector de infravermelhos, foi um grande desafio. Finalmente, em 2 de outubro de 1998, o míssil foi homologado com o apoio da África do Sul. Testes subsequentes foram realizados pela Força Aérea Brasileira para garantir a compatibilidade do míssil com as aeronaves Tiger F-5. Isso envolveu resolver complexos problemas técnicos. Um aspecto importante do Piranha é a possibilidade de estar equipado com um detector de infravermelho de banda dupla, o que lhe permite ver a imagem do alvo, tornando-o imune a contramedidas. Essa capacidade de colocar em nível de mísseis como o AIM-9X. Os desenvolvimentos do Piranha também permitiram a adaptação dos lançadores das aeronaves da FAB para operar esta arma. Contudo, problemas de orçamento podem limitar sua adoção em larga escala. Apesar de todas as dificuldades, o Piranha foi capaz de interceptar alvos com eficiência comparável a outros mísseis de terceira geração testados pela Força Aérea Brasileira, como Phaeton 3. O desenvolvimento do Piranha começou com estudos preliminares. Em março de 1976, o objetivo era substituir o Sidewinder AIM-9B e também ser empregado em baterias antiaéreas terrestres navais. Inicialmente, o Instituto Aeronáutico e Espaço era o responsável pelo programa. Em 1977, o Ministério da Aeronáutica assumiu o programa, financiando até 1982. Os parâmetros básicos do projeto foram definidos em 1978 com a Guerra das Malvinas. Em 1982, a falta de verbas. O programa voltou ao controle do Estado-Maior das Forças Armadas. Os primeiros testes em laboratório e ensaios em túnel de vento foram realizados no início dos anos 80. A produção de uma pré-série do míssil foi contratada a DF Vasconcelos S.A., uma empresa paulista. No entanto, a crise econômica da década de 80 prejudicou o programa, levando à saída da DFE Vasconcelos em 1986. Em 1987, a Órbita Sistemas Aeroespaciais assumiu o programa. Contudo, a crise que atingiu a Ingesa, empresa controladora da Órbita, levou ao seu fim em 1998. Nesse período, o Piranha chegou a mudar de nome para MOL, mas em 1988 o programa voltou ao controle do CTA. Com a intensificação da crise econômica e a falência de várias empresas do setor de defesa, o CTA decidiu redefinir a configuração do míssil para atender às novas exigências da FAB. Entre as características do novo míssil estavam ao alcance de 10 km, capacidade de manobra de até 45 graus e um sistema de guiamento por infravermelho. Em 1994, a Megtron reiniciou o programa do Piranha. Com todos os conceitos dos subsistemas já definidos, esperava-se um desenvolvimento rápido. No entanto, muitos dos subsistemas não haviam passado por ensaios ambientais necessários. Os testes em 1995 e 1996 revelaram a fragilidade dos componentes, exigindo novos reprojetos.
Foram realizados vários lançamentos de protótipos a partir do AT-26 Chavante e testes de separação do F-5 Mirage 3. Após a homologação do míssil em 2 de outubro de 1998, a Megtron continuou a desenvolver melhorias, incluindo a nacionalização de componentes. Em 2000, a Megtron foi contratada para revitalizar mísseis AIM-9H da Marinha do Brasil. Com o não adquirido, a empresa desenvolveu um míssil anti-radiação. Em 2002, o MAA Piranha foi homologado definitivamente após resolver problemas técnicos e melhorar suas capacidades. O Piranha se destacou por ser o único míssil, além do Sidewinder, homologado para uso nas pontas das asas do F-5E, sem penalizações de forças em manobras, com melhorias contínuas com a nova cabeça de busca e um menor vaso de pressão para o gás dos canais. O míssil tornou-se mais leve e eficiente. Os esforços da Megtron e o suporte da fábrica resultaram em um míssil moderno e competitivo. A Força Aérea Brasileira continua a buscar soluções tecnológicas avançadas para manter a defesa do espaço aéreo nacional, e o Piranha é um exemplo claro desses esforços.